pela graça, pela vida, pela força e pela oportunidade de estarmos aqui em tua casa mais esta vez. Pedimos que o Senhor possa falar conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça esteja com todos. Amém. Todos felizes? Eu não falei da irmã que está ali, irmã Loice. Vai ficar uns dias com a gente aqui, né, irmã Loice? Bem-vinda, fique à vontade. Deus abençoe, irmã. Irmã Loice, irmã do irmão Kennedy. Irmã Loice. Muito bom. Eles não estão sabendo quem é. Você fica de pé, por favor? Alguém não sabe quem é. Essa menina feia aí, ó. Ah. Tá bom. Se eu falar que você é bonito, as outras vão ficar enciumadas, né? Então é feia mesmo. Sábado, 25/3, haverá ensaio para as crianças às 17 horas com as irmãs Jeane e Miriam. Então, pais e mães e avós e avós e todo mundo, tios, sábado, ensaio para as crianças aí, às 5 da tarde, às 17 horas. É bom vir mais cedo para a escolinha, porque dependendo do trabalho que está fazendo, de todos os modos é interessante chegar mais cedo, chegar a tempo. Mas dependendo do trabalho que estiver fazendo, melhor ainda, né? Chegar a tempo para o trabalho com as crianças produzir o suficiente. Né? Nós vamos ler a palavra, São João 3:3. Fiquemos de pé, por favor. São João, capítulo 3. Graças a Deus. Eu estava lembrando também hoje, em casa, também às vezes nós invadimos muito a privacidade dos outros, o que não é bom. O que não é bom. Às vezes o outro quer ficar lá um pouquinho, deixa para lá, né? Aí fica aquele entojo, aquela coisa. E pouca coisa a gente pode fazer pelo outro, a não ser orar e pedir a Deus. Aí fica lá aquela coisa, deixa a pessoa lá, quer ficar quieta lá, fica lá. Aí vai lá e mexe para lá, e mexe para cá, dá um palpite, dá outro. Aí não há quem aguenta, né? Então tem gente de todo jeito. Tem gente que gosta de ficar no meio do barulho, tem gente que gosta de ficar mais só. Fazer o quê? Deus, o irmão Brana falou assim, que Deus não tinha tirado dele o gosto pelo mato. A minha conversão não mudou nada disso. Ele não era mais um pecador, ele amava Jesus, mas gostar de torta de cereja, gostar do mato e de outras coisas mais, Deus não mexeu, deixou. Então a personalidade, né, o estilo da pessoa é aquele ficar mais reservado, mais contrito, foi criado de um jeito, outro foi criado de outro. Então a gente deve de... Estou falando para mim também, às vezes eu me meto na vida dos outros sem os outros me chamar. É para todos nós, não é só para um, para dois, não, é para todos nós. Então a gente quer meter na vida dos outros, achar que vai resolver. Quando eu fui falar das dores da gente para os outros, às vezes nem sempre convém. Eu fui falar para um irmão ontem que eu estava com furúnculo num lugar muito esquisito. Ele falou, já pensou se você tivesse que andar de moto, ou a pé, ou de bicicleta, né? Quer dizer, então tá bom, né? Eu estou furúnculo, eu estou de carro. Então não adianta. Então, tem coisa que... chora sozinho e pronto. Aquela pessoa que vai ajudar a gente virá encaminhada por Deus para ajudar a gente. Agora aquela coisa de abelha de cachorro que vai lá e cada um prega no cabelo e vai. Então a gente tem que respeitar o limite do outro.
Nós precisamos fazer isso. Por mais que é meu filho, é meu irmão, é isso, aquilo, mas é uma outra pessoa. É um outro ser que tem suas características únicas, particulares. Né? Então vamos pensar nisso também. Vamos ler? São João 3, Evangelho segundo São João 3, capítulo 3, versículo 3. Aos que assistem conosco pela internet, Deus os abençoe também. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Senhor Deus, ajuda-nos. É um mandamento, é uma condição. Não adianta querer chegar lá sem esse novo nascimento, porque não chegará. Aquele que não nascer de novo não pode ver, porque quem ver o reino de Deus vai para lá. Foi o que Elias disse para Eliseu: se você vir eu subir, você receberá. Se você não vir, eu não receberá. E o Senhor Jesus disse que aquele povo foi cegado para que eles não vissem, para que eles não fossem salvos. Então, ver é o mesmo que ter o reino de Deus, estar com Deus no reino. Então, ajuda-nos, ó Deus, nesta hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar. Então, nós vamos continuar aqui a leitura. E sobre o casamento dos irmãos e o retiro lá em Porto Velho, os avisos estão ali no quadro. Quem desejar lá rememorizar a data, é só dar uma passadinha ali no quadro de aviso que está tudo lá já. É o parágrafo 34 da mensagem: necessário vos é nascer de novo. Glória a Deus. Assim é grande a doutrina de Jesus que está escrita diante de nós. Na Bíblia, necessário vos é nascer de novo. Há muitas versões diferentes dela, como eu disse antes, até que eu pensei esta manhã, por causa de muitos que têm me perguntado o que isso significa e como poderiam eles se tornarem um cristão real. Então eu pensei, talvez, que nós poderíamos nos aproximar do assunto e torná-lo tão claro quanto eu saiba como dar a vocês. E isso não é em forma de sermão, isto é em forma de escola dominical, que as pessoas possam entender a mensagem. Agora, muitas interpretações no nascer de novo. E agora eu estou dizendo isto, e eu sei que está sendo gravado, e eu quero dizer isso para os pastores que irão talvez receber esta fita. Eu suponho que talvez um pouquinho diferente do que uma igreja geralmente ensina, eu ensino e creio poder suficientemente provar pela Escritura que você é nascido do Espírito e é então batizado no corpo pelo Espírito Santo. Agora, muitos deles ensinam que apenas vir e ser reconhecido diante da congregação, etc., como um pecador, que você quer aceitar a Cristo como seu Salvador pessoal, que este é o novo nascimento. Muitos creem que a água do batismo é o novo nascimento. E alguns deles creem que você é nascido da água quando você é batizado na água. E há muitas versões diferentes disso, muitas delas. Muitos creem que é recitar um credo e crer numa doutrina de uma igreja, simplesmente aceitar e dizer: eu creio na Santa Igreja fulana de tal. E eu creio que Deus é o Salvador do homem, etc. E desde esse dia em diante eu me torno um membro dessa igreja e eu me congrego com os cristãos. Eles creem que isso é nascer de novo.
E contudo, o credo que eles recitam, eu não creio que poderíamos criticá-lo. Alguns deles são puros e santos, alguns deles são realmente espirituais, porém a Escritura não é aplicada no lugar certo. E mesmo aplicando a Escritura, eu creio que o novo nascimento é algo além disso. Ainda que você possa dizê-lo muito bem, eu creio que o novo nascimento está bem além de suas boas intenções e seus pensamentos. Mente está além disso. Eu não quero dizer isso para ser sacrílego, e eu não atiro uma crítica severa a qualquer organização ou igreja, porém muitas delas me lembram um judeu, um pequeno, é uma piada. Eu não creio que piadas devam ser contadas no púlpito. Este não é um lugar para uma piada. Por essa razão, trazer essa afirmação que eu tenho em minha mente não é para uma piada, mas para mostrar uma expressão do que eu quero dizer. Que um sacerdote católico uma vez foi para casa na sexta-feira com um novo convertido à igreja católica, e o novo convertido católico tinha assado um pernil. E disse ele: padre, eu sinto muito, se não me falha a memória, esta é uma sexta-feira, mas eu creio que de acordo com a nossa grande doutrina da igreja, uma vez que era um judeu, e você aspergiu um pouco da água santa sobre mim, me transformou de um judeu a um católico, agora eu aspergirei um pouco daquela mesma água sobre esse pernil e faço dele um peixe. Agora isso é dizendo que aquilo não faz um peixe, ele continua um pernil, não importa quão santa possa aparentar ser. E não importa quanto tentemos pensar que estamos corretos em dizer um credo, ou nos ligando a uma igreja, você ainda é o que você era, até que você realmente nasça de novo do Espírito de Deus. Isso não te muda. Seu credo, ligando-se à igreja, ou mudando suas ideias, ou suas intenções, embora isso possa parecer tão bom quanto queira, isto ainda não é correto. Há algo que tem que acontecer. O novo nascimento é uma experiência, algo que toma lugar, algo que toma lugar. É uma experiência. Aquele homem, aquele pirata que para se livrar das mulheres, ele pediu seus subordinados para amarrar ele no mastro do navio. Ele não conseguia passar ali sem lá ficar com aquelas mulheres que aqueles piratas, que aqueles assaltantes de navio punham ali para atrair os marinheiros. Mas deixa estar que um dia, na outra viagem, na viagem seguinte, então todo mundo conhece a história, né? Os moços perguntaram: ô, seu grande pirata, o senhor quer que nós te amarremos de novo no mastro do navio? Ele disse: não precisa. Eu andando por aí, eu ouvi algo muito maior. Então não há necessidade de que me amarrem o mastro. Eu estou livre, algo aconteceu na minha alma, aquilo não me atrai mais. Então é uma experiência, algo que toma lugar. É algo que Deus faz nas nossas almas. Sabe-se que Martinho Lutero viveu uma boa parte de sua vida fazendo todo tipo de sacrifício para ele se livrar daquela culpa que havia na sua alma. O senso do pecado, a ideia do pecado era tão forte na vida dele que ele fazia de tudo. Era penitência, era rezar demais, era ler, tudo ele fazia para se livrar daquela amargura na sua alma. Até que um dia ele leu ou lembrou, não sei, de Romanos 1,17, o justo viverá da fé. Pronto, aquele versículo incendiou a alma dele, pronto. Ele nunca mais precisou de fazer penitência alguma para se livrar de seus pecados.
Deus deu a ele algo que tomou o lugar de tudo demais. Então ele encarou o mundo, encarou reinos poderosos, encarou o dragão, encarou tudo com uma coragem, como só ele mesmo. Que algo tomou conta da alma dele. Eu não poderia dizer que ele nasceu de novo, mas, pelo que nós estamos entendendo, ele recebeu algo muito grande de Deus. Então, às vezes, a gente fica pensando mas tem que cercar o fulano. Não, vamos orar, vamos nascer de novo. As coisas não vão nos incomodar mais. É o caminho. Enquanto nós não nascermos de novo, nós vamos ficar tudo esfolado para não ir lá e querendo ir. E se tiver querendo ir, então não é válido diante de Deus. Deus está vendo a pessoa lá. Aquele homem que veio afrontar o irmão Brana, que o irmão Brana orou por ele não, repreendeu aquele demônio, ele caiu lá no chão. Aí alguém disse, irmão Brana, ore por ele. O irmão Brana disse, não, eu não vou orar. Ele não quer se livrar desse espírito. Ele não quer se livrar disso, deixa ele. Simplesmente imobilizou ele e mandou tirar de lá. Ele não quer se livrar disso. Enquanto outros sofrem com alguma situação, mas eles querem se livrar daquilo, aí onde Deus está vendo ele diferente do outro. O outro não queria se livrar daquela coisa. Mas o Jim queria se livrar do álcool. Ele não conseguia. Ele estava lá todo dia no templo, que ele podia ir, por Jesus, o Jim está aqui, eu não consigo me livrar dessa maldição, dessa praga, desse álcool, dessa coisa, dessa moda, disso ou daquilo, não importa. Aí Jesus livrou ele, salvou ele. Glória a Deus, algo toma o lugar. Esses dias eu estava pensando, eu tenho medo de falar as coisas e ofender as pessoas e ofender a Deus. Mas geralmente, nós queremos que Deus salve nossos filhos. É algo maravilhoso. Mas são duas coisas diferentes, a meu ver. Uma coisa é o filho estar bem encaminhado socialmente. Porque a conversão, eu não sei. A conversão é algo que Deus faz na alma da pessoa. Agora, aprender uma profissão, aí eu acho que é outra parte da vida. Meu filho é convertido, mas não tem nenhuma profissão. Não sabe fazer nada. Não, eu faço qualquer coisa. Já foi o tempo que você podia chegar num lugar e dizer assim, qualquer coisa que você me der aí, eu estou fazendo. Porque os serviços hoje estão especializados. Especializou muito. Hoje tem uma pessoa só para... Embora ele faça bastante coisa, mas ele tem que ter uma especialidade para entrar em algum lugar. Então, ensinar os meninos a aprender o ofício. Meu avô já dizia, o homem, hoje a mulher também, né, porque as coisas andam mudando demais. O homem tem que ser estudado ou ter um ofício. Lá para nós o ofício era carapina, pedreiro, mecânico, pintor, muita coisa que tinha lá que fazia. Então tinha que ser. Então o filho converte, mas o coitado não sabe fazer nada. Aí ele fica, como diz, sobrando, não é? Muito triste. Então a gente precisava de pensar nisso com mais seriedade e ajudar os meninos a aprender alguma coisa. Aprender uma profissão. Aí fica com aquela coisa com as meninas, é muito triste o que acontece com muitas meninas nos dias atuais. Sempre aconteceu, mas hoje parece que é muito ainda. Primeira coisa que a menina vai vender é o corpo, muitas delas, porque não aprendeu uma profissão à altura. Então ela não tem opção, vender o corpo, Deus tem misericórdia. Então ajude sua filha a aprender alguma coisa, para ela não precisar de vender o corpo. De que ela quiser ter prazer com o corpo dela, ela vai escolher, não vai fazer por humilhação, por isso, por aquilo. Quando ela tiver idade, ela vai escolher o que ela quer viver, se ela quer usufruir disso ou não. Agora, muitas são obrigadas, são iludidas, são levadas para estrangeiro e vive uma coisa que não dá nem para repetir. Então, são coisas diferentes. Aprenda a profissão. Qualquer profissão que seja atual,
Muitas profissões hoje não existe. Boiadeiro que toca boi na estrada hoje. Já existiu. Hoje não tem mais utilidade. Consertador de televisão. Hoje, o que um consertador de televisão faz hoje? Nada. A televisão pifou, joga fora e compra outra. Ela é tão pequenininha, aquele monte de coisa, que não tem conserto. Outras coisas mais. Mas tem muitas profissões do dia, bem atual, própria para a hora. Tem as profissões do dia. Cada tempo. Outro dia, eu estava lendo não sei o quê. Deixa eu ver se eu lembro a profissão tanoeiro. Alguém já ouviu falar dessa profissão? Tanoeiro. Ninguém nunca ouviu, né? Eu ouvi esses dias. Ouvi não, li. Aí eu estava lendo um assunto e apareceu lá aquela palavra. Que fulano de tal, um homem que ficou famoso, e o caminho dele era ser tanoeiro. Tanoeiro é aqueles homens que faziam aqueles barris de madeira para carregar líquido. Hoje tudo tem galão, tambor, tem tanta coisa super moderna de carregar líquido. Mas antes era feito em coisa de madeira. E tinha essa profissão muito rentável. Hoje, que vende-se pipa de madeira para carregar óleo diesel, carregar óleo, carregar vinho. Ninguém vai chegar nem perto, porque não precisa. Então, tem as profissões da hora. Então, vamos pensar nisso. Eu queria ter lembrado isso uma outra hora, mas faz muito tempo que isso fica me martirizando. Se servir para alguma coisa, você usa. Se não servir, deixa lá no entulho lá e deixa lá. Então, é a profissão. Precisa aprender uma profissão. Precisa saber fazer alguma coisa. Então, o novo nascimento é uma experiência, algo que toma lugar. Então, isso não é aquilo que traz o novo nascimento. Agora, as diferentes igrejas, elas dizem, bem, você aceita isso ou crê naquilo e está correto, mas não é. Agora, antes de tudo, para a base de volta, a razão pela qual temos que nascer outra vez é porque a Bíblia nos ensina que todos nós nascemos em pecado, formados em iniquidade, e viemos ao mundo falando mentiras. Logo, isso nos mostra a nossa natureza. Em primeiro lugar, é pecadora para começar. Nós não somos bons antes de tudo. Então, nós não podemos alegar qualquer coisa por nossa astúcia ou sinceridade, ou quão grandes nós somos, ou quão pequenos sejamos, ou o que for mais. Nós estamos todos juntamente errados antes de tudo. Então, cada um tem um tipo de erro. Hoje é comum um erro só na cabeça de todo mundo, mas existem milhares deles. Então, todos chegarão diante de Deus como errados. E não há nada que possamos fazer a respeito disso. Você não pode. Jesus disse, quem pensa que pode acrescentar a sua estatura, um côvado à sua estatura, você pode tomar todos os pensamentos e fazer todos os sonhos, ler, estudar, examinar, tudo mais. E você não pode ajudar a si mesmo num jota. Assim sendo, atire tudo fora. Eu estou contente que eu passe, porque se isso for estabelecido no saber alguma coisa, inteligência, nós, pobres e letrados, pessoas, seríamos deixadas fora. Assim nós não teríamos uma chance. Se fosse a exigência fosse saber alguma coisa, nós, pessoas, o irmão Brana colocou no meio, nós, pessoas pobres, estaríamos fora, não teríamos nenhuma chance. Porém, Deus modificou isto. Ou jamais o teve daquela forma no começo. As igrejas sempre
tornam isso complicado. Deus o faz simples. Então isso foi colocado em lugar onde todos nós possamos vê-lo. É para quem quiser. Você quer? Glória a Deus, nós queremos. Agora um homem não podia salvar o outro. Agora isso não faz nenhuma diferença o que qualquer um tenta dizer. Nenhum homem pode salvar o outro. Não importa quão inteligente, qual seja seu ofício, que seja um pastor, sacerdote, bispo, cardeal ou um papa, ele não tem nada a ver com a salvação da vida de homem algum. Porque ele mesmo é um pecador, nascido em pecado, formado em iniquidade, vindo ao mundo proferindo mentiras. Ele é um mentiroso em primeiro lugar. E qualquer palavra que ele possa dizer será uma mentira se ela for contrária à palavra de Deus e o plano de Deus. Se fosse a inteligência, teve um professor ali na FIARC um dia, um professor bem conceituado, cubano. Ele não está mais por aqui, acho que ele está na Bahia agora, parece. Ele diz que essas grandes pessoas, todas morrem de desgosto. Porque eles veem demais, aí chega num ponto que eles não conseguem avançar, e ficam perdidos e morrem de tristeza. O mal que mata as pessoas grandes é a tristeza. Elas não conseguem ver o que elas estão procurando. Aprende demais e não aprende nada. Não aprende o que é necessário. Tem um outro professor aqui também, eu não sei se ele ainda está aí na terra, ainda por aí, mora aqui em Ariquemes, trabalhou acho que a vida toda aqui. E um dia, conversando lá na escola, a professora disse, o fulano de tal está nessa condição. Ficou meio perturbado. Ele envelheceu, né? Aposentou, parece, e ficou perdido. Ele ficava sozinho para os cantos, para os matos, não queria ninguém perto dele. Aí, eu não sei se foi eu que falei primeiro, ou a mesma professora falou assim, é falta de Deus. Quer dizer, então ele era um homem muito sabido, no nível aqui do pessoal de Ariquemes, todo, assim, cheio da posição social dele, do conhecimento e tudo mais, mas essa coisinha que preenche aquele vazio na alma, ele não tinha. Ou pelo menos até então. Não sei se ele alcançou, é que ele não serviu para nada. Agora, quem ia lá ouvir ele dar aquelas aulas maravilhosas? Ninguém mais, ele não servia para mais nada. O Estado mandou ele para casa, vai embora, vai para lá, ninguém te quer aqui mais não. Aí colocou outro novo no lugar. Então, veja bem, sem Deus, sem essa experiência, nós seremos o quê? Um fracasso total. Contudo, Deus traçou um plano para o homem ser salvo. Foi Deus que traçou um plano para o homem ser salvo. E o homem não pode acrescentar nada àquele plano. É o plano de Deus. Oh, glória a Deus. Ontem eu falei para uma pessoa que estava perturbada com alguma situação, falei, minha irmã, ninguém pode falar que você é perdido ou salva. Somente Jesus lá no final que vai dizer para você o que você é. São Paulo disse assim, olha, em nada eu me sinto culpado, mas nem por isso me acho justificado, porque quem me julga é o Senhor. Glória a Deus. Então, se alguém diz, olha, não convence aí na igreja mais, ir à igreja mais não, porque você está perdido mesmo. Não aceite. Não acredite, porque não tem ninguém com essa autoridade para chegar no outro e dizer, você não tente mais, que você já está, é um caso perdido. Nós não somos uma denominação. Nós estamos trabalhando na presença do Senhor Jesus Cristo. É Ele quem vai falar no final, ó, você vem para cá e você vai para lá, é Ele, não é ninguém mais. Então, enquanto você tiver um fôlegozinho de vida, mantenha a sua mão levantada para Ele.
Glória a Deus. Como aquele menino, eu não sei, mas eu vou estender minhas mãos para ele, ele compreenderá. Ele saberá tudo que eu tentei, que eu piso, por que eu não piso, por que eu piso. Eu estenderei minha mão para ele. O que mais eu posso fazer? Não sei me estender minha mão para ele? Tá? Então é ele. E o homem não pode acrescentar nada àquele plano. É o plano de Deus. Oh, meu Deus. E é este o plano que vamos estudar esta manhã. Qual é o plano de Deus? Eu disse que toda palavra do homem seja mentira e a minha seja verdade. Por essa razão, nós não nos atreveríamos a mudar uma sentença para fazê-la algo mais. Não importa quantos nossos rituais, etc., rezem, nós devemos esquecer isto. Esta é a palavra de Deus. Simplesmente não seja feita de nenhuma outra forma. Deus tem um plano. Ele elaborou um plano. E lembre-se, para a primeira coisa, até que você nasça de novo, jamais entenderá. 2 vezes ele falou, a não ser que um homem nasça de novo, ele não pode entrar no reino de Deus. Que Deus tenha misericórdia de mim. Eu quero esse novo nascimento. Você quer esse novo nascimento? Fale para ele que você quer. Que você precisa disso. Você quer dar a sua vida para ele. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Agora isso está evidenciado também. A palavra na construção de todas as palavras, eles me dizem que tiveram que escrevê-la. E quando eles dizem, na verdade vos digo, e a palavra em algum lugar, ou muitos lugares, é traduzida. Absolutamente, absolutamente, absolutamente eu vos digo. O irmão Brana procurava entender o significado das palavras. A gente já vê muita gente que está lendo a Bíblia e lê a palavra errada. Né? Nós não somos aqui doutores, mas o mínimo a gente pode dar uma ajeitadazinha, né? Porque há palavras que ela não é falada errada. Por exemplo, você falar mulher. Não é a palavra errada, ela está corretíssima. Ela faz parte de uma linguagem. Zói, mulher. Não está errado não, pô. Faz parte de um jeito de falar. Ela faz parte da língua Nhengatu. Tá? Ela faz parte de uma palavra, de uma linguagem que foi falada pelos caipiras de São Paulo, do estado de São Paulo, lá pelos anos 1900 para trás um pouco, para frente um pouco, e foi trazida por esse Brasil afora e semeado por aí. Agora há palavras que ela está escrita e ela não existe de outra forma a não ser aquela. Então, dê uma olhadinha. Vai lendo a Bíblia e vai olhando as palavras. Como que ela está? O irmão Brana diz assim. Agora isso está evidenciado também. A palavra na construção de todas as palavras, eles me dizem que tiveram que escrevê-la. E quando eles dizem, na verdade vos digo, e a palavra em outro lugar, em muitos outros lugares, é traduzida absolutamente, 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 eu vos digo. Então, na verdade vos digo, Jesus está dizendo, sem outra alternativa, você tem que nascer de novo. Não existe outro caminho. O caminho é nascer de novo. O caminho é nascer de novo. Veja, quem disse isso? Um cardeal, sacerdote, pastor, evangelista, papa? Deus mesmo. Agora não há escusas. Ele de modo algum, não pode, de nenhuma maneira, não importa quão grande ele seja,
qual seja o seu nome, quão grande ele seja, ou quão popular ele seja, ele não pode nem entender o reino de Deus até que nasça de novo. É um grande assunto. Na verdade, vos digo. Veja. Vá à tradução grega, você encontrará não ver com seus olhos, você vê com o seu coração. Veja, você não pode ver o reino de Deus com seus olhos, porque é um reino espiritual. Vê? Em outras palavras, você jamais será capaz de entender o reino de Deus até que você seja nascido de novo. Jesus tem misericórdia de mim. Isso é todo um mistério não revelado. E quando você nasce de novo, os planos do reino, o reino em si mesmo, torna-se real para você. O reino de Deus torna-se real para você. O que fez? Não sei se pode aplicar novo nascimento a Moisés, mas o que fez Moisés deixar o Egito, gente? Um homem lá de dentro do palácio, com tudo do melhor que o Egito poderia produzir, era para ele também. E ele deixou tudo aquilo por causa de quê? Para viver uma vida difícil, uma vida sofrida de trabalhador, de escravo, de amassar barro, ficar com aquela gente naquelas casas ruins, naquelas tendas, naqueles coisa tudo esquisito lá, ser um escravo. Ir lá para o meio dos escravos, o que fez? O que pode o pessoal das eras, das trevas, deixar tudo por causa deste reino? Seria que era um otimismo muito assim? Se o otimismo faz isso? Não. O otimismo ajuda bastante. Mas ele não chega nem perto de uma pessoa dar a própria vida. Em troco de quê? Em troco do que ninguém está vendo, só ele está vendo. Só a pessoa que está vendo esse reino torna-se real. É algo palpável, é algo que ele está vendo. A Bíblia diz que eles não alcançaram, mas vendo-a de longe, deixaram tudo por causa deste reino. Então é algo que torna real para a gente. Você não sabe o que você está perdendo, hein? Não importa, você está num monte de lixo, eu sei em quem eu tenho crido. São Paulo disse, eu sei em quem eu tenho crido. Eu não estou aqui por medo de ir para o inferno, eu não estou aqui porque ninguém mandou eu vir, eu estou aqui pela minha livre e espontânea vontade, porque eu vi algo muito grande. Aquele rei disse acerca de Paulo, eu não vejo nada contra esse rapaz, a não ser alguma coisa acerca da sua superstição e de um tal Jesus, de ponto que Paulo afirma viver. Paulo, quando descobriu que esse defunto ressuscitou, ele mudou a sua vida. Algo aconteceu na vida dele para sempre. Ele deixou tudo por causa desse tal Jesus. E nós também temos deixado o mundo, nós poderíamos estar aí festejando, quanta festa deve ter por aí hoje. Mas por causa dessa mensagem, do tal do William Branham, do tal do Jesus, nós estamos aqui. Glória a Deus. O reino em si mesmo torna-se real para você, como um carpinteiro, como um empreiteiro para construir um prédio, a não ser que pudesse ler o projeto, não haveria necessidade de que tentasse construir o prédio, se ele não pode entender a planta. E então, quando ele entende o projeto, logo ele sabe como construir o prédio. Esta é a forma que é. Isto é o que acontece acerca de construir o reino de Deus. Você tem que entender o projeto. E você não conhecerá o projeto até
até que você nasça de novo. Meu Deus, nem para ver o projeto, né? Se vê o projeto, vai ver o prédio. E quando você nasce de novo, e então rejeita o plano, o que toma lugar? Uma amável garotinha que recentemente eu costumava passear com sua mãe quando éramos jovens. E ela era uma amável, bonita mulher. Seu nome é Upi. Agora, seu nome era Lei antes de se casar. Quando eu pastoreava a Igreja Batista de Milton, eles pertenciam à Igreja dos Irmãos Unidos. Mas, eles realmente gostavam de mim. E eu costumava sair com ela. Eles moravam no caminho de volta, lá em cima, atrás do irmão fulano aqui. Também eu costumava ir à sua casa. E uma garotinha muito amável, e ela era uma namoradinha para mim. E o irmão Lé, um bom homem, leal à Igreja dos Irmãos Unidos. E uma noite ele me convidou a ir à Igreja dos Irmãos Unidos. Me misturei aqui. E uma noite ele me convidou para ir à sua casa com ele, ficar toda a noite. E eu disse, irmão Mário, eu ficarei contente por fazer isso. E assim, após terminar o culto, bem, a garota e eu entramos no carro e fomos em frente. E eu tive que abrir uma dúzia de cancelas. Quem sabe o que é cancela? O que é, Marinete? Porteira. Porteiro é aquelas coisas feitas com arame também, chama cancela, né? Eu tive que abrir, a irmã Rosângela também sabe o que é, e mais as outras irmãs, né? Então eu tive que abrir uma dúzia de cancelas. Uma dúzia, sim, força de expressão. 10, 20, uma dúzia, um tanto. Mais de 1000, né? Um tantão. É igual a língua de índio. Índio é um, passou de um é muitos. 2 já é muito para índio. Então é um todos os números depois é muitos. Eu creio que subindo ao redor da serra e acima para alcançarmos uma enorme e velha cabana. Bem, nós nos assentamos fora no quintal e esperamos por sua mãe e seu pai e sua irmã mais nova chegarem. Quando eles vieram, todos nós entramos e fizemos um pequeno lanche aquela noite. A mãe havia trazido algumas coisas de fora e nós comemos. E o pai e eu dormimos embaixo numa grande coberta de penas e um colchão de palha sob ela. Quem já dormiu no colchão de palha aqui? Epa, oxe, tem muita gente aí, hein? No meu tempo de menino também era colchão de palha, colchão de capim era muito chique, tinha o capim de fazer colchão. Você perdeu, Tiago. É? Ah, isso, não tinha frango de grande, mas não. Coisa boa, né? Sei lá se é bom, já ficou para lá. Sei lá se é bom. Então, a irmã Brana foi dormir em colchão de palha. A coberta era de penas e o colchão de palha sob ela. Então, deitava no colchão e cobria com a coberta de penas. Você sabe, realmente bom para se dormir. É melhor do que qualquer desses velhos e bonitos colchão que você tem. Eu te direi isto. E então a mãe e as moças foram para cima. Aquela noite, enquanto estávamos deitados ali, o irmão Lé teve um sonho. Ele havia sempre debatido comigo sobre o batismo na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não cria nisto. E ele era um empreiteiro. Então disse ele, irmão Brana, eu tive um sonho. E ele disse, eu sonhei que fui para New Albany e eu estava construindo a casa de um homem e ele me deu a planta. Porém, quando eu vi, de certa maneira, ele cortou suas janelas e fixou em um certo lugar. Eu disse, isso não está certo. Então eu a construí da maneira que eu achava que estava correto.
E quando ele voltou da Flórida, de suas férias, eu tinha sua casa quase pronta. Ele olhou para a casa e foi, pegou o projeto e olhou nele e disse: ora, você construiu minha casa errada. E ele disse: não, eu não construí sua casa errada. O que me diz desse lugar tal e tal? Bem, ele disse: isso realmente não é ali. Ele disse: ponha tudo abaixo. Se você espera que eu te pague, você a construa conforme diz o projeto. E ele disse: o que você acha disso, irmão Branham? Eu disse: há um riacho bem abaixo de casa e nós fomos para ele. Ele disse: eu não quero nada pondo-se abaixo naquele dia. Eu disse: coloque isso certo agora. Levante-o de acordo com o projeto. Não quero nada naquele dia de atravessar o rio. Não, põe tudo isso abaixo, que nada que você trouxe até aqui serve. Então eu disse, coloque isso certo agora. Levante-o de acordo com o projeto. Então vamos ficar com o projeto de Deus. Para que naquele dia, Jesus vai olhar para a cara da gente e falar: ele não está de acordo com o projeto. Põe tudo abaixo, aí não dá tempo. Não tem como voltar e reconstruir. Então tem que construir certo desde agora. Que Deus nos ajude a construir certo. A construir de acordo está no projeto de Deus. Glória a Deus. Se eu não sei, eu não vou tentar fazer nada. Eu já disse em alguns lugares aí que a gente já foi. Eu falei no início, não falei? Falei. Falei no início que o pastor Edinaldo tinha ido, não estava aqui? Falei. Se eu não falei, não falei? Não, aí agora você está brincando comigo. Eu tenho para mim que eu falei. Mas então tá bom. Não vou pedir um para voltar a gravação ali, que não vai compensar. É melhor avisar que ele foi para o sítio, não é que é mais fácil. Então, aí estão avisando, pastor Edinaldo, justifique sua ausência hoje no culto. À noite, pois foi para o sítio. Mas eu tenho na minha cabeça que eu... Agora eu não sei, né? Eu vou dormir meio doido hoje. Então, vamos construir de acordo com o que está no projeto. Como eu disse, em alguns lugares, tem muitos pastores se metendo em problema que ele acha que ele é o projetista. O projetista é Deus. O que nós temos que fazer? Ficar firme no lugar que Deus nos chamou. Qualquer alteração é com ele. Então não é com o pastor, é com Deus. Ele disse que não, a igreja não vai mais alto do que o pastor é a boia da caixa d'água. Ele pode ser a boia da caixa d'água, mas ele não é a água e nem é a bomba que manda a água para a caixa, né? Ele é simplesmente a boia, que faz um serviço que até funciona sem a boia, né? Não funciona bem porque entorna muito, ou não sei mais o que, mas ele não é a água e nem é a bomba que manda a água. Então tem uns diabos por aí que a igreja não vai passar disso porque o pastor é frio, a igreja também não vai esquentar porque o pastor está frio. É melhor a gente ficar assim meio frio e deixa na hora que Deus esquentar nós. Aí vai ficar quente mesmo, porque esquentar aí, depois não tem como dar sequência no calor, aí fica por aí, perdido aí, meio morto, meio vivo, não sabe nem onde que está mais, né? Então, São Paulo disse, havendo feito tudo, fica firme. Espera. Então, nós vamos ficar de acordo com o projeto. O irmão Brando diz, diga só o que está nas fitas. A minha inteligência não é suficiente para mim fazer doutrina e criar nada. É só ler aqui um pouquinho e a gente vai ficando. Até que o Senhor Jesus fala, desse jeito não vai dar mais, vamos modificar aqui, mas Ele que vai modificar.
Ele que vai fazer alguma coisa, não será eu e nem eu quero fazer. Que Deus me livre desta hora maldita de querer alterar qualquer coisa no projeto. Muitos estão aí trabalhando com projetos alterados e é uma coisa absurda. Absurda mesmo. Mesmo a denominação chegou a um ponto que não dá nem para repetir o que eles fazem na igreja para atrair pessoas para a igreja. Que eles levam para dentro da igreja para atrair membros. Então vamos ficar. 1 dia, 2 dias, hoje já é final de março de 2017. Se nós precisarmos ficar aqui mais 30, 40, 50, 100 anos, os meninos assumem aí, os mais novos ficam, os mais velhos se vão. A menos que algum não vai envelhecer, vai ficar aí também junto com os jovens. Né? Tem uns que não envelhecem, né? Fica aí a vida toda. Mas a maioria envelhece e morre. Aí os jovens vão ficando e tomando lugar e vai trabalhando com o projeto original. Né? Esse é o mandamento de Deus. Então, quarta-feira, teremos culto, sexta-feira, culto de oração. Sábado, 5 da tarde, às 17 horas, ensaio aí com as irmãs e as crianças. E domingo também, se Deus permitir, de novo, cultos de manhã e à noite. Escolinha das crianças, culto da manhã e culto da noite. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo. Pedimos que o Senhor continue nos dando a graça de cada dia, a força de cada dia. Leva-nos de volta para nossas casas. Dê uma semana próspera para teus filhos, para teu povo. A terra de Gós, o Egito está na mortandade, mas havia um lugar separado para os filhos de Deus. E hoje nós temos descanso na sua presença, Deus. Onde estivermos, há um regozijo nas nossas almas. Mantenha esse regozijo em nós, Senhor. Não retire de nós o gozo da salvação, da tua salvação, mas mantenha-nos na tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe a todos que assistiram, a todos que vieram, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Então Deus os abençoe, Deus os recompense por tudo e até outra vez, se Deus quiser. Quem quiser orar um pouquinho, fique à vontade. Com malfeitores morreu por minha culpa, Jesus a vida deu. Foi quebrantado, grande dor sofreu, o meu pecado Ele recebeu, sem verdade chorou. Foi meu pecado que Ele carregou. Foi esmagado por querer amar, e tudo isto foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregou só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar.
quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado ele recebeu, sem ver bondade chorou. Foi meu pecado que ele carregou, foi esmagado por querer amar. E tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregou só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente. Jamais existirá. Amor